Como atingir o potencial produtivo da sua propriedade por meio da sanidade? Esse é o ponto principal da nossa conversa. Olá, família Ruminar, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre sanidade hoje? Muitas vezes, dentro de agropecuárias, dentro de consultorias, até mesmo em palestras, já cheguei a perguntar para o pecuarista o que é sanidade para eles. E 90% me respondeu a mesma coisa. Quer vacinar? O rebanho. Vermifugar? O rebanho. Pessoal, a vacina e o vermífugo, ela está dentro do calendário sanitário, mas não é ela que promove sanidade no seu rebanho, ok? O que vai promover sanidade no seu rebanho é a interação entre você, homem, o ambiente, a sua propriedade e os seus animais, independente da categoria que a sua propriedade trabalha hoje, mas é a interação dos três, tá? Ou seja, o homem é o operacional. Qual o operacional da sua propriedade? O que nós conseguimos moldar no operacional da sua propriedade para favorecer a promoção de sanidade na sua propriedade, certo? Os seus animais. O que nós precisamos moldar nos seus animais para então eles conseguirem atingir o potencial produtivo deles e assim também com a sua propriedade. Então é a interação dos três que vai dar esse equilíbrio. Sanidade é promover saúde única e promover saúde única nós conseguimos com o equilíbrio dos três pilares: homem, ambiente e animal, ok? Isso é indiscutível. Sanidade é isso, é a interação dos três. Não tem como você ter uma pastagem degradada com os animais vacinados e querer que ele venha a fazer milagre ali, desenvolvendo, ganhando peso, certo? Ou seja, vermífugo e vacina não é uma aplicação milagrosa. O que vai fazer o seu animal ter sanidade, a sua propriedade ter sanidade, é a interação das três. Aline, dê um exemplo de como o homem, o operacional, pode interferir no ganho de peso dos animais. Se você, pecuarista, vamos adaptar isso tanto para o intensivo quanto para o extensivo, ok? Se você, pecuarista, tem um confinamento, você está acostumado a tratar os seus animais às 6 da manhã. Se 1 ou 2 dias da semana você fizer esse trato às 8 ou às 10 da manhã, você já estará prejudicando a sanidade do seu rebanho, ok? Se você, pecuarista, tem rotacionados, faz a sua pecuária extensiva e você vai fazer o manejo dessa pastagem, você vai rodar os pastos, você vai trocar esses animais de piquete, procurem fazer isso sempre no mesmo horário, para que esses animais venham a se adaptar. O ruminante, no geral, grandes e pequenos ruminantes, gostam de rotina. Se você fizer ele sair da rotina dele, você vai estar ocasionando um estresse para ele, ok? E isso sim vai fazer com que esse animal tenha queda de desempenho, queda de ganho de peso. Muitos pecuaristas acreditam que o manejo estressante é aquele dia de curral. Aquele dia de curral, pessoal, mesmo você tendo a rotina mais pré-estabelecida possível sendo executada na sua propriedade, aquele dia de curral vai ser um manejo estressante para ele, mesmo em rotinas muito bem estabelecidas dentro da propriedade. A diferença é que alguns animais podem sentir, como vocês dizem, e outros como se nada tivesse acontecido. Entretanto, mesmo assim, será um dia estressante para eles, porque estará saindo da rotina, ok? Outro ponto que entra dentro dessa sanidade, dentro da propriedade, que vai ter essa relação das três, é a nutrição, ok? Se você, pecuarista, tem um animal numa pastagem degradada, ele vai ter muito mais perda de energia diária buscando nutrientes, buscando matéria verde, buscando forragem, para ele ingerir, do que um animal que está em uma pastagem abundante, onde ele não tem que ter gasto de energia buscando nutrientes, ok? Então isso também é um fator estressante para o bovino, para o ruminante, ok? E nesse ponto entra a nutrição. Outro ponto ainda dentro da nutrição que é extremamente importante para a sanidade da sua propriedade, não é nem do animal, é da propriedade. Por que da propriedade? Porque se é esse animal que está na sua propriedade, ele vai sentir. A partir do momento que esse animal for para o abate e entrar outro lote de animais na sua propriedade, esse lote também vai sentir. Então, é promover a saúde desses animais, é antes de tudo olhar para a propriedade e não só para o animal, ok? Então, outro fator que é muito importante quando nós falamos de sanidade é a qualidade de água, certo? Precisamos lembrar que
O ruminante, no geral, ele é uma presa no ambiente, ele não é um predador, ele é uma presa. Então, existem alguns fatores na qualidade da água, no fornecimento de água, que vai interferir na ingestão. Por exemplo, coxos, bebedouros, né, d'água muito fundos. Então, o pessoal que faz aquele coxo de alvenaria, que ele é muito fundo, o animal ele vai ter uma relutância para ingerir aquela água. Porque, na maioria das vezes, esse coxo é alto, fundo, e ele não está enxergando fundo. Ou seja, ele não tem segurança para ingerir aquela água. Muitas vezes ele vai preferir ingerir a água numa pocinha d'água no chão, onde a água está suja, mas ele não consegue se sentir inseguro ali ingerindo aquela água do que ingerir ali naquele coxo fundo da sua propriedade, ok? Segundo ponto, ainda da qualidade de água. Pessoal que tem o hábito de higienizar esse bebedor várias vezes na semana, a água muitas vezes fica gelada, tá? Ela se mantém gelada. Principalmente esses coxos de alvenaria, tá? Esses bebedouros de alvenaria. A água ela fica um pouco mais gelada do que o normal. E o bovino, o ruminante, ele não gosta de água gelada. Por quê? Quando ele ingere essa água numa temperatura mais baixa, quando entra no rumen essa água, vai ocasionar uma queda de temperatura lá dentro. E com isso, morte de micro-organismos, e esse animal vai vir ali manifestar algum problema, como, por exemplo, uma gastrite, tá? Justamente por conta da morte desses micro-organismos. E isso faz com que ele não queira ingerir aquela água gelada, certo? Então ele prefere ingerir uma água que a temperatura dela esteja mais próxima da temperatura do rumen. Então isso é um fator extremamente importante, né? Então propriedades que têm aqueles bebedouros que é de metal ou de plástico, os animais eles ingerem muito mais água do que uma propriedade onde o bebedor é de alvenaria e fundo, tá? Então isso é um fator importante. Então são dois fatores que representam ali 70%, quase 80% da sua produção. Vocês conseguem entender como a sanidade ela está muito mais em pequenos detalhes do dia a dia? Vocês estão promovendo sanidade todos os dias. Não é só naquele momento curral onde você aplica uma vacina, onde você aplica um vermífugo, onde você aplica um modificador orgânico, ok? A sanidade, o animal, você vai conseguir fazer esse animal ter uma resposta imunológica muito melhor se você tiver um ambiente e um operacional muito mais definido dentro da sua propriedade, tá? Você vai conseguir atingir muito mais o potencial de produção, ou seja, você vai conseguir que esse animal converta os nutrientes, essa forragem ou essa silagem que você fornece no coxo, ou enfim, você vai conseguir que ele tenha um aproveitamento nutricional muito melhor quando você enxerga pequenos detalhes do dia a dia dentro da sanidade, certo? Você como pecuarista, você como operador, né, da fazenda, você também, quando consegue entender melhor esses calendários pré-estabelecidos, você também trabalha de uma forma mais leve, você também vai conseguir executar as atividades com muito mais facilidade. E isso vai fazer com que a propriedade tenha uma resposta diferente, os seus animais tenham uma resposta diferente e, consequentemente, vai impactar positivamente no lucro da sua propriedade. Então a sanidade ela está ali no centro de tudo, certo? E nós estamos todos os dias promovendo saúde única dentro das nossas propriedades. Agora, pecuarista, conta para mim, o que você, dentro da sua propriedade, falta você moldar para que você também consiga estabelecer uma saúde única dentro da sua propriedade? Ou seja, estabelecer uma sanidade adequada para você, para os seus animais e para a sua propriedade.